A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Louvado seja Deus. Amém. Então abra a sua Bíblia, Mateus 7, capítulo 7, verso 24. Tá? Vocês podem perguntar, né? Por que o pastor não deixa ali no telão? Querido, às vezes se eu deixar no telão e alguém olhar os meus esboços, vão achar que eu estou trazendo um estudo e não uma mensagem. Tá? Então, por isso que eu tirei. Tem pessoas que são assim. Então, eu tirei para não compartilhar o esboço com vocês, mas para não ter esse problema que nós já tivemos e tivemos que corrigir, tá bom? Então, paz do Senhor a todos que estão ligados junto conosco no Facebook. Paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Que Deus abençoe. Então vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25, que diz: Todo, portanto, que ouve de mim as palavras estas e a pratica as mesmas, será semelhante a um homem sábio, o qual construiu dele a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram os rios, e sopraram os ventos, e se lançaram contra aquela casa. Aquela que não caiu, tinha sido alicerçada, pois sobre a rocha. Por isso que ela não caiu. Tá? Aqui está numa linguagem interlinear, tá? Porque eu estou com o original grego aqui. Mas, querido, nós estamos já... vamos para o terceiro culto, que nós estamos trazendo a diferença entre Jesus e seus ensinamentos e a religião. Tá? Jesus, ele foi completamente diferente do que a religião hoje ensina. Os ensinos de Jesus, eles são muitos confrontadores aos ensinos das religiões. Quando eu falo religiões, eu falo de todas as instituições que são CNPJ, ou seja, que são instituições que foram lá no cartório, fizeram uma denominação de um nome, e então se instituíram uma religião, colocaram os seus estatutos, colocaram suas regras, e ali estão a pregar, querido, esse nome desta igreja, como se fosse um time de futebol que defende uma camisa. Tá? Cada um com as suas regras, um pensa de uma coisa, outro pensa de outra, só que a única religião que existe é a única. Se existe, para mim não existe religião. A religião é uma criação humana, que veio da palavra latina religare. Não é uma palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus disse: eu vou fundar uma eclésia, uma igreja, não uma religião. Uma igreja, irmãos, para você entender que não é religião, é eclésia, quer dizer, tirados para fora. Então, Jesus, ele tirou as pessoas da religião judaica, porque tinha coisas na religião judaica que eram religiosidade, que eram cerimonialismo, que eram coisas externas, que eram sacrifício de animais, que eram a circuncisão, que era os 613 preceitos que um fariseu ele tinha que cumprir para se tornar um judeu. Tá? Então, querido, a religião judaica, querido, Jesus, ele confrontou essa religião no sentido de tirar todo o cerimonialismo e trazer a verdade na essência. Hoje eu quero falar sobre Jesus, que nunca instituiu uma ceia, e a religião que instituiu ceia. A palavra ceia, quando você lê na Bíblia a palavra ceia, Santa Ceia não existe, ceia. Você só encontra essa palavra ceia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Essa palavra vem da palavra grega deipno, que significa jantar. Quando você diz a ceia de Natal, a janta de Natal, é ceia. A palavra é jantar. Janta, era um jantar que havia em Corinto, que chamava-se tipo uma festa, que era a festa do ágape. Ágape, no grego,
é o amor sacrificial. Tá? É o amor que Cristo demonstrou por nós. É aquele amor que ele tem um nível tão alto que ele te leva a morrer pelo seu próximo. Entendeu? Não só, irmão, doar um alimento, mas morrer. Porque quando Jesus morre na cruz, ele não morre só pelos bonzinhos. Pelo contrário, ele disse que não veio para os bonzinhos. Porque os bonzinhos não precisavam. Ele veio para os doentes. Ele veio para o pecador. Ele veio para aquele que a sociedade excluía, para dizer para ele, olha, existe uma chance. E nós precisamos amar com esse amor. Então o que acontecia? Uma vez por mês, a igreja de Corinto fazia uma junta-panela. Você já fez uma junta-panela? Cada um traz um prato, tá? Um trazia um vinho, outro trazia um churrasco assado, outro trazia, vamos dizer assim, uma sobremesa, outro trazia tal. E eles faziam um grande banquete. E esse banquete tinha como propósito, como objetivo, querido, alcançar a classe pobre. Ou seja, todos os pobres sabiam que naquela igreja, tá, naquela comunidade, tá, havia uma vez por mês uma festa que era conhecida no meio deles, a festa dos pobres. Ou seja, onde os pobres podiam encontrar alimento. E naquela época tinha muito pobre. Tá? Havia muita desclassificação social, tinha muito preconceito. Então, Paulo e a igreja de Corinto, quando foi impactada com o amor de Cristo, teve essa ideia de fazer essa grande janta. Mas tinha um grupo no meio. Se você pegar o capítulo número 11, do versículo 17 até o final do capítulo, você vai ver essa história que eu estou relatando para vocês, tá? Que aconteceu. A igreja de Corinto, ela tentou fazer o correto, que era manifestar o verdadeiro evangelho de Jesus, que era o amor ao próximo. Só que existia um grupo que era um grupo elitizado, ou seja, a igreja se converteu em vários níveis de pessoas da sociedade. Rico, pobre, classe média, escravo. Então tinha de todo tipo de pessoas naquela igreja. Só que aquele grupo, que era o grupo da elite, um grupo mais elitizado, um grupo mais egoísta, um grupo que ainda não havia sido sensibilizado com o amor de Cristo, não havia sido transformado, não havia tido uma experiência com Cristo ainda, estava vivendo um evangelho superficial, estava vivendo um evangelho como hoje muitos vivem, um evangelho embutido, um evangelho que não compartilha, um evangelho que não resplandece, um evangelho que não salga, um evangelho que não te faz um soldado, que não se embaraça com os negócios da vida, um evangelho que não te faz um embaixador de Cristo, ou seja, um defensor dos ensinamentos de Jesus, que trabalha para a igualdade social, ou seja, que não sempre quer estar em cima, mas sempre quer viver dentro da igualdade social, promovendo isso com a disposição de estender a mão, de ajudar alguém. Querido, então, esses ricos começaram a ter atitudes, querido, que você não vai acreditar, mas teve. Eles, quando tinham as festas, para que os pobres que chegavam mais no final da festa, eles começaram a comer dobrado e beber dobrado, para que os pobres, quando chegassem, não tivessem nada para eles. Então eles chegavam a tomar um garrafão de vinho cada um, saía de 4 pés, tá? De 4 pés, talvez os cachorros mijavam na cabeça deles, no meio da estrada, caía, para que os pobres não pudessem tomar um pouco de vinho, para que os pobres não tivessem acesso ao churrasco. Eles comiam tudo, lambia, ruía o osso, não deixavam nada. E então, querido, o apóstolo Paulo começou a ficar irritado com aquilo. E teve uma senhora que comunicou a Paulo, que dizendo, olha, Paulo, lá na igreja de Corinto está acontecendo isso. Lá eles estão fazendo essa festa muito linda, muito maravilhosa, só que está sendo uma festa seletiva. Foi uma festa que foi promovida com o propósito de ajudar o pobre, mas como hoje, querido, muitas instituições usam isso, né? Vamos ajudar os pobres. Não é o nosso caso, mas muitas. Vamos ajudar os pobres, vamos ajudar os pobres. E as pessoas ajudam, querido, e depois pegam o dinheiro para si, e começa a usar o dinheiro para benefício próprio, como muitas instituições fazem. Não teve um casal ali que pediu dinheiro para curar o filho e não gastou o dinheiro tudo?
Existem pessoas assim, era esse tipo de pessoas que tinham, querido, começaram a usar uma festa que era para ser uma festa que não houvesse seletividade, ou que todos tinham que ser igualmente, porque isso veio do judaísmo. O judaísmo, querido, todas as festas de peregrinação, era uma festa que era feita para os pobres. Essa se chamava a festa de peregrinação, que eram os dízimos trienais. Cada 3 anos eles traziam o dízimo, que era para o pobre, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro e para os levitas. E eles faziam um grande banquete em Jerusalém, aonde se chamava a mesa, querido, da igualdade social. Ali todo servo, serva, pobre, estrangeiro, não estrangeiro, vários que tivessem em Israel, todos se tornavam iguais. Todos sentavam na mesma mesa como seres humanos, sem desigualdade de cor, sem desigualdade de raça, nada, querido. E era isso que era para ser promovido em Corinto. Mas esse grupo, ele não quis. Então, Paulo, o que ele fez? No versículo 23, ele começa a usar o exemplo de Jesus para confrontar, querido, toda essa elite, todo esse povo que era, querido, avarento, que não queria distribuir nada com os pobres. O que é meu, e as outras pessoas que se explodam, que se virem. Tem gente que é assim. Isso aqui é meu. Os outros que se explodam, que vão trabalhar, que vão isso, que vão aquilo. Louvado seja Deus que você tem. Bendito seja Deus que você tem. Mas se você não tivesse, você não gostaria de receber? Você não gostaria de ser ajudado? Amém. Eu penso assim, se fossem os meus filhos, será que eu não desejaria que alguém ajudasse o meu filho? Que alguém levasse para o meu filho? Então, querido, isso se chama empatia. O que é empatia, pastor? Se colocar no lugar da pessoa. Você se colocar no lugar da pessoa. E sentir o que ele está sentindo. Por isso que misericórdia vem de coração. Misericórdia quer dizer sentir no coração a miséria alheia. Sentir no coração, querido, o que o outro está sentindo. Entendeu? Isso é misericórdia, é ser misericordioso. Isso é ser solidário. Isso é praticar a prática do amor. Coisa que a igreja de Corinto não fez. Aí o que Paulo diz? Na noite... Aí Paulo disse, pois aquilo que eu recebi, eu também vos ensinei. Paulo já tinha ensinado. Paulo já tinha dado um sermão na igreja de Corinto, ferrenho, mas eles não ainda tinham entrado na linha. Aí Paulo começa a dizer assim, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, que era dele, e pegou o cálice de vinho, que era dele. Na cerimônia que Jesus participou, não era ceia. Não confunda. Jesus não participou de ceia. Então o que Jesus participou? Jesus participou da peça, da Páscoa. Da peça, Páscoa. Onde se matava um cordeiro e se comia só as frisuras e a cabeça do cordeiro, com ervas amargas, com pães asmos e com 4 cálices de vinho. Jesus, diz a Bíblia, que depois deles ter havido jantado, ele já viu comido. Jesus deixou um dos seus pães para repartir com os discípulos, para dar uma lição para os discípulos. Ele tomou 3 cálices de vinho, mas um ele deixou para repartir com os seus discípulos. Agora tu veja a lapada, a cacetada que Paulo está dando na igreja de Corinto, dizendo, Jesus na noite que foi traído, na pior noite da sua vida, no seu coração tinha espaço para repartir. Oh, glória a Deus. E vocês estão aí com essa mesa e comem tudo, se embebedam e não repartem com quem não tem. Aí ele pega esse pão
ele parte o pão e diz: este é o símbolo do meu corpo, que será repartido entre vós. Jesus é o pão da vida. E aí, tinha uns discípulos aqui, outros discípulos aqui, ele pegou, deu um pedaço de pão para esse, um pedaço de pão para aquele, que ele repartiu em dois, e digam, repartam. Quando eles estavam repartindo o pão entre eles, ele disse: olha, fazei isto em memória de mim. Aleluia. Isto. O que eles estavam fazendo? Repartindo o quê? O corpo de Cristo. O que Jesus estava dizendo? No ano que vem, quando vocês participarem da Pêssega, quando vocês participarem da Páscoa, vocês façam essa cerimônia para se lembrar que do dever de vocês repartir o pão com o próximo e me repartir com o próximo. Porque vir na igreja, tomar ceia e não falar de Jesus para ninguém, irmão, não falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, você não é digno de tomar ceia. Se você é uma pessoa que não sabe ajudar o seu próximo, você é egoísta, você não sabe repartir nada, você não pode tomar ceia. Esses são os indignos da ceia. Esses é o que estão no contexto que Paulo diz que tem que se examinar a si mesmo. E ainda ele diz: se você tem fome, seu jaguara, por que você não come em casa? Se você está com fome, por que você vem para cá, miserável, comer a comida que é dos pobres? Por que você não vem cá com a intenção de ajudar o pobre e ficar sem comer para que o pobre coma? Mas eu imagino o cara saindo dentro com um garrafão de vamos fazer uma metáfora, além de ter enchido o bule, levando um garrafão no escorrão, mano, em casa. Para não repartir com ninguém. E aí, Paulo usa o exemplo de Jesus, dizendo que na noite que ele foi traído, ele não foi guloso. Ele não comeu todo o pão. Ele repartiu o seu pão com os discípulos. Ele não tomou todo o vinho. Ele repartiu os vinhos com os discípulos. Paulo está usando essa capacidade que Cristo tinha para ensinar o povo de Corinto que não adianta você participar de cerimônia de ceia se o amor de Deus não está no seu coração e não é transmitido para as suas atitudes diárias. Glória a Deus. Senão não passa de uma cerimônia. Não passa de uma cerimônia. Paulo dá uma lapada. Você pode ver os evangelhos sinópticos quando Jesus está participando da Pêssega. Você vê exatamente Jesus fazendo isso. E Paulo exatamente dizendo para o povo de Corinto: olha o que Jesus fez e olha o que vocês estão fazendo. Esta ceia de vocês, essa janta de vocês, não tem nada a ver com o que Jesus fez. Vocês estão completamente equivocados. Vocês estão completamente fora. Esta ceia que nós fizemos aqui, isso aqui foi o homem que criou, não foi Jesus. Quem cria essa ceia é a religião. Isso aqui é uma cerimônia. Se você falar de Jesus o mês inteiro, repartir o seu amor com o próximo e não tomar isso aqui, está válido. Você passa no teste. Agora, ficar o mês inteiro sem falar de Jesus para ninguém e vir aqui uma vez por mês tomar isso aqui com a hipocrisia, querido, sem se lembrar que você deve ajudar o próximo e que você tem que falar e distribuir esse pão da vida com outros, você está perdendo tempo. Porque não é o que Paulo ensina e Jesus ensinou na Pêssega. Por isso que Jesus ensinou uma coisa na Pêssega. A igreja e a religião faz outra. A religiosidade, ela tira os valores internos e transmite para valores externos.
ela tira a verdadeira fé que brota de dentro para fora, para tentar fazer as pessoas crerem numa fé que brota de fora para dentro, fazendo você acreditar no que vê. Mas Tomé foi chamado de incrédulo, por quê? Porque ele queria ver para crer. Paulo disse que os verdadeiros que creem não andam por vista, mas andam por fé. Andam por aquilo que acredita. Eu não posso, querido, acreditar numa coisa que o homem fala e que Jesus não ratifica. Aí a religião vem e diz, não, é assim, mas Jesus não fez assim. Milhares e milhares de pessoas não entendem, não compreendem o que significa a Santa Ceia. Porque acham que ela tem o poder de santificar. Acham que ela tem algum poder místico. Isso é tirar os valores internos e colocar no externo. Você participar de uma igreja, você ter uma carteirinha de membro, você participar de uma ceia, você acha que isso é salvação? A salvação é marcada, querido, pela frutificação de uma árvore. Você pode ser a árvore mais bonita, mais frondosa. Se não der fruto, vai para o machado. E do machado vai para onde? Ouro. Ah, pastor, mas é a realidade. Vou ficar dando um melzinho para você, passando a mão na cabeça de você, para que você não viva um evangelho na essência, então não adianta. Por isso que é evangelho genuíno. Ou vivemos o que a Bíblia diz, ou caímos fora. Eu sempre digo, quem quer dar uma de avestruz, na hora de colocar o ovo não pode berrar. Porque tem gente que assume, querido, posições, assume compromissos, aceitam a Cristo, estão na igreja, participam na igreja, mas nós não vamos ver. Ai, ai, ai. Ui. Na hora do compromisso, ai, ai, ai. Tá doendo. Ai, ai, ai. Ai, tô sofrendo que nem uma mulher dando a luz. Filho, quis dar uma de avestruz, agora coloca o ovo. O ovo é grande. No reino de Deus, Jesus disse, ó, você quer vir? Você quer me seguir? Não, eu quero. Ó, você vai morrer. Não, mas eu quero. Você vai morrer. Você quer me seguir? Quer ser testemunha? Você sabe o que é ser testemunha de Cristo? Vem da palavra grega, martíris, que quer dizer martírio. Ser testemunha de Cristo está pronto para morrer por ele. Quer ser cristão? Você está pronto para morrer por ele? Ah, pastor. Hoje, querido, se Jesus vier e viesse para 90% da igreja, você está preparado para morrer por Jesus? Irmão, se viesse uma perseguição hoje e botasse você dentro de uma jaula de leão, eu duvido se 99% não negariam a Cristo. Não fariam que nem Pedro, tremiam as pernas e diziam, eu não conheço esse cara. Isso é ser cristão na essência. Nós estamos vivendo. Hoje, irmão, nós temos toda a liberdade para adorar a Deus, para louvar a Deus, para ser bem crentes, crentes de verdade, adoradores em espírito, em verdade, e não fizemos. Levamos em meia. Nem morno, nem frio, vamos indo. Será que você nunca leu na Bíblia que diz, seja frio, ou seja, por quê? Porque o morno, o que Jesus faz? Ele tem ânsia. Sabe o que Jesus? Jesus tem ânsia daquele crente dúbio. Ele tem ânsia daquele crente assim, uma hora está para o lado de Baal, outra hora está para o lado de Deus. Aí fica em cima do muro, apanha dos dois lados, apanha de Jesus e apanha do mundo. Nós temos que sermos determinados. Se lemos na Bíblia, irmãos, que Jesus nos cobra amor, vamos amar. Vamos amar. Vamos entender o que é a ceia. Vamos refletir. Vamos nos examinar. Vamos ver se realmente estamos vivendo o Evangelho na essência. Se as nossas intenções são corretas. Se nossas motivações estão sendo certas.
Por que nós não somos em muito? Porque, querido, o que eu falo baseado no que está na Bíblia. O que muitos falam está baseado no que o povo quer ouvir. Sabe o que ia ser um rodopio, ia ser uma bênção se eu chegasse aqui e começasse a falar que Deus ia dar bênção para todo mundo. Saísse profetizando vitória para todo mundo. Mas negando que no Antigo Testamento profeta, ele vinha para exortar. Ele vinha para tirar o povo da idolatria, tirar o povo do pecado e levar a Deus. Mas hoje, o que está acontecendo com os profetas é que os profetas se venderam ao dinheiro, se tornaram Balaão. Eles gostam do preço do dinheiro. Então, eles profetizam o que o povo quer ouvir. Eles profetizam só coisa boa, profetizam só bênção, mas não trazem um alerta. Querido, eu tenho certeza que se eu pregar essa mensagem em igrejas, em muitas igrejas, vai ter 90% das pessoas não vão tomar ceia se forem sinceras. Se forem sinceras, de dizer assim, olha, mas faz 1 ano que eu não falo de Jesus para ninguém. Então você tomou 1 ano Santa Ceia de forma errada. Você só fez cerimônia, você não fez o que devia fazer. Fale de Jesus, irmão. Convide pessoas para estar aqui, para ouvir as mensagens, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Saia desse mundo, esse mundo que está em torno do seu próprio umbigo. A Bíblia diz que nós temos que viver, irmãos, e ser uma árvore frutífera. Por que eu tenho que ser frutífero? Qual é o propósito de uma árvore frutificar? Oferecer alguma coisa para quem? Você, como uma árvore, você tem que frutificar. O que Jesus quer dizer com frutificar? Você tem que servir de alimento para outra pessoa. Foi o que Jesus falou na ceia. Me repartam. Sejam fonte de alimento, sejam fonte de luz, sejam fonte de tempero, sejam fonte de batalha, sejam fonte de representatividade, sejam fonte de vida, sejam fonte. Por quê? Porque do seu ventre pode fluir rios de água viva, que sendo bebida para o outro, pode fazer o outro dar um salto tão grande que vai cair dentro do céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu tenho minhas doenças, irmãos, eu tenho minhas limitações, mas eu queria fazer muito mais. Eu não posso. Eu queria sair evangelizar, não posso, sou limitado. Quando eu cheguei aqui em São Miguel, eu saí evangelizar, sem ninguém pedir, eu ia. Você já sentiu isso? De um dia pegar a mão num folheto e dizer, hoje eu vou consagrar esse dia para Deus. Hoje eu vou sair e vou falar de Deus para quem eu me encontrar na rua. Eu vou falar de Jesus para quem eu alcançar. Vou enfrentar um folheto lá na caixinha de correio, se a pessoa não tiver. Mas vou fazer. Mas nós vamos... Brasileiro, aquele jeitinho, né? E o pastor que faz, não, eu não gero ovelha. Você já viu o pastor gerar ovelha? O pastor alimenta a ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Quem tem o poder de gerar outra pessoa aqui é você. Esse poder está com você, essa responsabilidade está com você, não comigo. A minha responsabilidade é de manter o trato. Manter o alimento, você trazer a pessoa aqui para se alimentar e desse alimento se fortalecer e se tornar uma árvore para frutificar para outros e não para ficar para si. Tem muitos que têm Jesus para si. Se colocamos de pé. Jefferson. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos várias pessoas aqui. Deus abençoe que participaram dessa